pastor vai trazer uma mensagem abençoada que vai confortar, confrontar e consolar nossos corações. Amém? É noite de bênção, é noite de felicidade. Amém? Porque o Senhor é conosco. E guarda isso com vocês, que o que é impossível para nós que somos seres humanos é possível para Deus. Amém? Glória a Deus. Vou estar fazendo uma oração agora inicial, oração do início do culto, para poder, daqui a pouco, o nosso amado pastor trazendo uma mensagem abençoada em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, por esse dia que o Senhor está nos dando, um dia especial, um dia de Dia das Mães. Que o Senhor, Pai, venha trabalhar em nossos corações com mais amor, colocar, Pai, ô Senhor da glória, a Tua unção sobre a nossa vida. Que o Senhor, Pai, possa confortar os corações de muitos que não têm sua mãe hoje. Que o Senhor venha consolar, mas também que o Senhor venha alegrar esses corações, sabendo, Pai, que daqui a pouco o Senhor vai estar vindo buscar a Tua igreja e todos nós vamos estar reunidos na glória, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti também, Pai, por este culto, Pai, já iniciou, que o Senhor venha, Pai, repreender toda a astuciedade de Satanás, que o diabo venha cair por terra em nome de Jesus, Pai, que tenta impedir dos Teus filhos assistir este culto. Repreenda, Pai, tudo que o diabo possa tentar atrapalhar, Pai, a internet, pessoas chegando a esta hora para poder falar. Senhor, repreenda agora, Pai, que os Seus filhos, Pai, nossos irmãos, possam estar ligados na Tua palavra e que ela possa ser, Pai, terra fértil, Pai, em nossas vidas, que venha nos fazer prosperar. Revista-nos, Pai, com a Tua armadura, com a Tua unção, em nome de Jesus. Esta é a oração que eu Te faço e venho Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Nosso amado pastor vai estar trazendo essa mensagem agora, em nome de Jesus. Ficou na paz. Do Senhor para nossos amados irmãos, boa noite para aqueles que estão nos ouvindo. Um dia abençoado, eu sei que hoje foi um dia abençoado para você, para sua família, como o nosso presbítero Alan já falou. Hoje foi um dia especial, um dia que nós comemoramos o Dia das Mães. Nós sabemos que o Dia das Mães é todos os dias, mas é um dia especial, né? Que os homens separaram para que nós possamos comemorar o Dia das Mães. Foi um pouco diferente, mas mesmo assim podemos comemorar o Dia das Mães, em nome de Jesus. Meus amados, hoje nosso culto, o nosso amado diácono Alessandro, esposa da Beatriz, ele está oferecendo esse culto em ações de graças, porque a nossa amada Dudinha
na data de hoje, está completando 6 aninhos, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Culto esta noite. Vem cá, filho. Pode falar. Tá. Então, culto em ações de graça pela vida da nossa amada irmã Dudinha, a Duda, filha do Alessandro, diácono Alessandro, com a nossa amada irmã obreira Beatriz, fazendo 6 aninhos hoje. Hoje também, culto em ações de graça pela nossa amada irmã Dona Selma. Dona Selma, Deus abençoe a senhora. O Senhor é contigo. Dona Selma hoje está completando também mais um ano de vida. Então, o culto também, Dona Selma, é em gratidão a Deus pela sua vida. Amém, Dona Selma? Seja dado toda a honra e toda a glória para o Senhor, mas a senhora também é uma bênção aqui neste lugar, tá bom? Então, estamos oferecendo esse culto especial. Todas as mamães, oferecendo também para a nossa amada Dudinha, que hoje completa mais um aninho, 6 aninhos, milagre de Deus na vida do diácono Alessandro, da nossa amada obreira Beatriz, e oferecendo também o culto em ações de graças pela vida da nossa amada irmã Dona Selma, do departamento de feminino, né? Do grupo das senhoras. Deus abençoe muitíssimo a senhora em nome de Jesus. A nossa amada irmã também, a Dona Juliana Silva. Dona Juliana Silva está nos agradecendo, pede agradecimentos ao Senhor pelas orações que nós fizemos aqui, e a sua filha, graças a Deus, já está bem. Louvado seja o nome do Senhor. Estava bem mal ela na semana passada, e na hora da Santa Ceia ela mandou um comunicado para nós, que na hora em que a filha dela estava participando da Santa Ceia, a filha dela colocou tudo que estava fazendo mal para fora. Na mesma hora ela botou tudo que estava no interior dela, estava fazendo mal, ela vomitou, e aí ela já está curada para a glória do Senhor. Ficamos alegres porque podemos ver o poder de Deus aqui neste lugar. Meus amados irmãos, pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 17. Livro de 2 Reis, capítulo 4, o versículo é o versículo de número 17. Em nome de Jesus, uma mensagem hoje direcionada para as mamães. Você que é mãe, você que é mulher de Deus, fique ligado, você vai falar muito contigo. A você também, que é homem, esposo, jovem, Deus também vai falar com você. Deus irá falar com as mulheres, vai falar com as jovens, com os homens e com os pastores, com os ministros da casa do Senhor também. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 17 até o versículo de número 23. Vamos falar sobre uma mulher aqui na Bíblia, uma mãe. Ver como existe uma diferença entre uma mãe e um pai. Há muita diferença. Muito. Mãe é mãe. Aleluia. Você achou, pegou a sua Bíblia na sua casa, achou o livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo de número 23. Queria também mandar um abraço para minha esposa, a pastora Marta Valéria. Deus te abençoe, tá, minha amada? Um abraço para minha sogra, dona Léia. Minha esposa está assistindo hoje lá na casa da minha sogra. Deus abençoe a senhora, tá, dona Léia? Dá um abraço também na minha amada irmã Eliane. Deus te abençoe, Eliane. Eliane é a mãe do Kim, a Rosa Maria também, a minha irmã Cida. São pessoas aqui da igreja que eu quase nem... São meus irmãos, mas irmãos de sangue, praticamente eu quase nem toco o nome deles, né? Então eu senti Deus falar hoje, né? Para a Cida, a Eliane, a Rosa. Deus abençoe a Daiane, que é minha sobrinha. Deus abençoe o Emerson, nosso doutor Kim. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Vamos lá, meus amados. 2 Reis, capítulo 4, do verso de número 17
até o verso de número 23 e orar ao Senhor para que Deus me dê graça, porque hoje esqueci meu óculos em casa e eu estou aqui com o óculos de reserva, fica no carro. Essa lente está um pouquinho já fraquinha, mas o Senhor vai nos dar graça nessa noite. Amém? Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, o versículo 17 até o versículo de número 23. Olha o que fala a palavra do Senhor nesta noite, Bruno. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: e concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Versículo 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os secadores, e disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse o moço: leva para sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou a seu moço, e disse: manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus, para que volte. Disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: vai tudo bem. Só até aqui, meus amados irmãos. O texto que nós lemos hoje, quero explicar aqui, fala sobre uma mulher chamada Sunamita, uma mãe, uma jovem mãe. A Bíblia, os textos anteriores falam que essa mulher não poderia ter filhos. Interessante, né? E o homem de Deus, Eliseu, profetizou que no tempo determinado ela ia ter um filho. E ela ficou até meio assim, porque o marido dela já era um pouco de idade. Ela falou: não minta para mim, homem de Deus. Ele falou: não, você vai ter um filho. E essa mulher teve um filho. Interessante que essa Sunamita, a Bíblia não fala nem o nome dela, se chama Sunamita, né? E interessante que ela teve um filho, e esse filho morreu. Ela era uma mãe. Então vamos ver aqui uma diferença desse texto entre como se comporta uma mãe e como se comporta um pai. É bem verdade que nós não podemos aqui tirar o valor de um pai, mas vamos e viemos. Mãe é muito mais diferente. A mãe, nossa, a mãe, quando a mãe chega a deixar um filho ou uma filha, é muito difícil. Pai não estou falando todos, não, mas a mulher, ela é diferente, ela tem uma diferença, até porque, vocês todos sabem, né? O homem vai lá, pratica o momento dele com a sua esposa, depois vai ver a vida dele. E a mulher começa a ficar enjoada, a barriga começa a crescer, começa a ter dores, começa a dormir mal, a comer mal, começar a não sentir gosto das comidas, o corpo muda, o homem está... As mulheres normalmente às vezes engordam um pouquinho, o homem fica até mais magro, não é mesmo? O homem está jogando futebol lá e a mulher está em casa passando mal. Depois, ela tem a dor do parto. Ela fala: eu quero não, hein? Eu acho não. Muito homem, se for ter uma dor de parto, ele morre, né? Só em pensar na dor, ele já cai duro, né? Aí depois nasce a criança. O homem continua a sua vida lá, ela não, tem que amamentar, gente. Coisa, né? Então a mãe é uma coisa muito mais forte. A ligação da mãe, da mulher com a criança é muito forte. E aqui nós vemos esse texto em que a Sunamita não podia ter filhos. De repente ela tem filho. E quais são as atitudes que essa mulher teve diante do filho que passou mal e veio até a falecer? E qual foi as atitudes que ela tomou, gente? E as atitudes
que o marido dela tomou. E nós podemos tirar várias lições para os dias de hoje. O que vem a ser uma mãe, uma mulher, a importância que uma mãe tem numa casa. A Bíblia sempre diz, a palavra de Deus fala que o homem é o cabeça, né, da família, da mulher. Mas quando a Bíblia se direciona à família, à casa, já se refere à mulher. Por quê? O que a Bíblia fala? A mulher sábia edifica a sua casa. Meu amado, toda casa que o homem é problemático, mas se a mulher for uma mulher sábia, ela consegue manter a casa em controle. Mas uma casa em que o homem pode ser até sábio, mas se a mulher for louca, meu Deus do céu, a casa vai de cabeça para baixo. Olha a importância que tem uma mulher. Olha como uma mulher é importante para o Senhor e para a família, e para a sociedade, né? Então vamos lá para o texto que nós lemos aqui. Como eu falei, essa sunamita teve uma criança, ela passou mal, essa criança veio a falecer. E quais são as atitudes que essa mulher teve, sunamita teve? E quais são as atitudes que, no caso, o marido dela teve, né? A diferença, e vamos trazer por dia de hoje. No verso número 17, fala o seguinte: e concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Pois bem, no versículo 17 a Bíblia fala que essa mulher chamada sunamita, se cumpriu a profecia de Eliseu sobre a vida dela, né? Ela veio a ter um filho, e aí logo que ela veio a ter um filho, ela passou a ser mãe. E quando esse garoto começou a crescer, interessante, não fala nem o nome da sunamita, nem fala o nome do marido, mas conta essa história que nós podemos trazer por dia de hoje, para aplicação nos dias de hoje. No versículo de número 18, diz que a criança estava crescendo. Olha que fala no versículo 18, fala assim: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os secadores. Ou seja, quando o menino cresceu, começou a andar com o pai. Vamos trazer uns exemplos por dias de hoje. Olha que coisa interessante, né? Quando normalmente se tem um filho, quando ele está pequenininho, quem cuida é a mamãe. Quando o menino começa a crescer, como o versículo 19 aqui fala, e crescendo o menino começou a andar com seu pai. O que nós entendemos disso daqui? Quando a criança é pequenininha, quem segura a onda, a barra, é a mãe. Mas quando o menino começa a crescer, ou a menina, aí o pai começa o quê? Andar com a criança, não é assim? Exemplo, o filho começou a crescer, está um garotinho lá, o pai fala o quê? Meu filho, vamos ali jogar uma bola com o papai, não é assim? Aí ele pega o filho dele e vai lá jogar bola com o papai. Meu filhinho, vamos lá, papai vai limpar o carro, vamos limpar o carro com o papai. Aí vai lá e limpa o carro. Meu filho, o filho está lá, ô papai, assim, meu filho, vamos dar uma volta de carro. Aí o pai bota o filho no carro, crescendo, dá uma volta com a criança. E quando é menino, ele arruma ela, a mãe arruma a criança toda bonitinha, bota toda bonitinha, aí o pai fala: vamos passear com o papai. O pai dá uma volta com ela na rua assim, aquela criancinha bonita, toda enfeitada, todo mundo fica rindo. Quando tá, né, o papai crescendo a criança, o pai tá ali do lado, vai para lá e vai para cá. Aqui meu filho, olha que lindo, olha como é que ele é bonito, olha como é que ela é bonita, olha como é que ele é esperto, olha como é que ele joga bola. Não é assim? É. Crescendo o menino, começou a andar com o seu pai. Mas agora tem um detalhe aqui, meu amado e minha amada. Essa criança ficou doente no versículo número 19. No versículo 19, o que diz o texto? E disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva para sua
mãe. Olha a diferença aí, presbítero Orlando. Ficou doente, leva para sua mãe. Problema com o filho, quem resolve é a mãe. Não é assim? Filho está doente, filho está com saúde, vão passear, vão para ali, vão para cá. O filho ficou doente, ó, leva lá para a mãe dele lá. A mãe que vai resolver isso. Sim ou não? Hã? Olha a diferença. Enquanto, Tânia, a criança estava crescendo com saúde, estava com o seu pai. Mas, quando a criança começou a apresentar sintomas de estar doente, o que o pai fez? Leva para sua mãe. Não é assim no dia de hoje? Com certeza. Nós até vemos um pai ou outro que nessa hora pega, não, eu vou resolver tudo. Não. Isso é exceção. Sabemos que tem pai que faz isso. Mas normalmente, tá doente, leva para a mãe. E foi exatamente o que aconteceu. Olha a diferença de um pai para uma mãe, né? O filho ficou doente, problemas, quem resolve é a mãe. Então é que o pai falou, está doente? Leva para sua mãe. E no versículo de número 20, fala o seguinte: e ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e ele morreu. Olha que coisa interessante. A mãe pegou a criança, ela cuidou da criança até a criança vir a falecer. Como eu falei, né? O pai pega a criança e leva para sua mãe. A mãe não rejeitou. A mãe pegou a criança e ficou com a criança no colo, no seu joelho, até o meio-dia. Né? A gente entende isso muito bem nos dias de hoje. A diferença de mãe para pai. Uma criança, né, que está aqui, Deus abençoe o nosso pastor Renato. Deus abençoe. Tá, pastor? Dá um abraço à nossa amada irmã Ângela. Está tudo bem com o casal, mas eles estão em casa, apenas como precaução, né, Ângela? Deus te abençoe, tá, Ângela? Deus abençoe também o nosso amado pastor Renato. Mas vocês sabem o que eu estou dizendo, né, pastor Renato? Quando uma criança, de noite então, nem se fala, né? Está com dor de barriga, a criancinha, normalmente a criança tem dor de barriga, né? Assim, a criança quando é pequena, ela sente muita cólica, né? O pai está lá dormindo, e a mãe está lá, ó, o texto fala sobre isso. Por isso que a diferença de mãe para... Não estou falando que há pais que realmente fazem esse serviço, mas normalmente quem faz é a mãe. A criança, a mãe à noite, ela vira à noite, e o pai muitas das vezes vira para o lado e ronca, e dorme, como que nada aconteceu. O texto aqui fala, a criança ficou doente, o pai leva para a mãe, e diz a Bíblia aqui, o texto, que a mãe ficou com a criança direto, e o texto não fala que o pai estava junto. Olha que coisa interessante, né? Que coisa maravilhosa. E é assim com mãe, né? E a gente vê isso nos dias de hoje. O filho está com problema, o pai fala, ó, leva para o médico. Às vezes ele pode ter até um tempo para ir no médico, mas ele não, vai lá, vê se o médico lá, que eu tenho que ver outra coisa aqui. Então você veja a importância que tem uma mãe. A mãe ela é mais chegada, ela é mais próxima. E o texto continua no verso número 22. O texto continua, olha que coisa interessante. Fala assim, verso 22. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus e para que volte. A Bíblia fala que quando a criança estava doente, a criança vinha falecida, a mãe foi buscar o homem de Deus. Isso aqui eu entendo que a mulher é mais sensível, a mãe é mais sensível. Vocês podem ver até na igreja, nas igrejas, não é só na nossa não,
o número de mulheres buscando pelos seus filhos é infinitamente maior do que o número de homens. Quando ela viu que a criança morreu, a Bíblia diz que ela foi até o homem de buscar resposta, buscar socorro no homem de Deus. E o que a gente vê hoje? Esse homem de Deus, eu posso entender o seguinte: ela foi buscar socorro na casa do Senhor nos dias de hoje. Não é assim? Normalmente quando a mulher está com algum problema, o sexo feminino, a mãe, ela corre aqui, corre ali. Quando você vê, ela bate na porta da casa, na porta da igreja, buscar em oração, buscar em campanha. Os homens até buscam, mas as mulheres são mais sensíveis. Você vê que ela mandou albardar um jumento, colocou uma criança morta e foi até o homem de Deus. A gente entende que esse homem de Deus é a igreja. Mas as mulheres, por isso que o número de mulheres é muito maior na igreja do que o número de homens. Porque mulheres e mães são muito mais sensíveis, muito, não resta dúvida. E o texto aqui é bem claro. Ela foi até o homem de Deus. Buscar por quem? Por um filho. O texto não diz que o homem foi. Não, o texto fala que a mulher é que foi buscar socorro ao homem de Deus. Por quê? Porque como mãe tem uma ligação maior com a criança, com o seu filho. Você, mãe, você é uma abençoada do Senhor. Você tem uma ligação muito maior com o seu filho. Por isso que a mãe é muito especial, tem um lugarzinho separado para as mães. E ela foi até o homem de Deus. Agora, interessante nesse texto, e nós vemos isso nos dias de hoje, que no verso número 23, olha o que o marido dela falou no verso 23, quando ela falou que ela ia até o homem de Deus. No verso 23 ele fala o seguinte: e disse ele, o pai, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, vai tudo bem. Olha que coisa interessante. Quando ela albardou a jumenta, e ela falou para o seu esposo que ela ia até o homem de Deus, ele nem estava preocupado com o filho. Ele ainda pergunta para ela assim: ué, mas você vai hoje? Hoje não é sábado, nem lua nova. Tu vai atrás do homem de Deus? Ela estava indo, amados. Ela estava indo, minha amada, buscar socorro para o seu filho. Olha a diferença da mãe, né? E o contrário aqui, o texto aqui, ele não só, vamos trazer para o dia de hoje, quando uma mulher começa a buscar pela sua família na igreja, quando uma mãe começa a buscar pelo seu filho, ou até mesmo às vezes até pelo marido, pelo esposo na igreja, ela começa a vir só no domingo, né? E o homem fica... Aí ela começa, eu vou terça-feira na campanha. O que ele fala? Ué, já vai domingo? Por que você tem que ir terça-feira? Foi o que ele falou aqui. O pai falou, você vai ter o homem de Deus hoje? Não é lua nova, nem sábado. Espera chegar a lua nova, para chegar o sábado para você ir. Olha a diferença, hein? E não é isso nos dias de hoje? Às vezes a mulher, a mãe, começa a caminhar, e caminhar no domingo, aí ela sente a necessidade de buscar, porque ela vê que a luta está muito ferrenha, a batalha está sendo travada, ela fala, não, eu vou buscar as terça-feiras também na campanha. Aí o abençoado do marido, ao invés de falar, não, vai sim, vai lá, busca, Deus vai nos dar a vitória, não, ele começa a colocar empecilhos. Ué, mas tu não já foi domingo? Vai ter que ir terça-feira também? E a mulher, como ela é sábia, ela tenta buscar para os filhos e para o marido. Hein? O que a mulher sabe? Essa tsunami foi sábia. Não, tá tudo bem. Olha que coisa interessante.
E é isso que muitas mulheres sábias falam para os seus maridos: vai tudo bem. Mesmo o marido às vezes querendo impedir a mulher para ir num culto, impedir uma mãe para ir num culto no dia de semana, mas ela sabe que ela tem que buscar no Senhor. Você sabe que você tem que buscar no Senhor. E às vezes o esposo, o homem, que ainda não tem uma visão das coisas de Deus, mas não, vai só sábado, vai só domingo. Aí você com sabedoria, não, eu vou sim, eu vou lá buscar hoje, vou lá orar, vou lá. E aí Deus acaba lhe dando, sabe o quê? Lhe honrando, mulher. Deus acaba lhe exaltando pela sua perseverança. Porque mulher, mãe, vai até o final. Mãe, quando pega uma causa, ela vai até o final. Às vezes, o homem vai até um certo ponto, depois ele recua. Mãe não. Mãe vai até o final. Vou dar um exemplo para você na Bíblia. Se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 19, eu vou abrir a minha aqui. Eu poderia citar para você, mas João capítulo 19, o versículo é o versículo de número 25. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 25. Pastor Geraldo, Deus te abençoe, tá, Pastor Geraldo? Seu Mário, dê um grande abraço à nossa amada irmã Celinha. Pastor Geraldo, um abraço à sua esposa aí, tá? Deus abençoe a sua esposa também, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, verso número 25. Eu já até preguei aqui na nossa igreja um texto falando sobre essa passagem. Nos fala o seguinte: João, capítulo 19, verso 25, fala sobre a crucificação de Jesus. E na hora que Jesus estava sendo crucificado, ali na cruz, olha quem estava aos pés da cruz. Evangelho de João, capítulo 19, verso 25, fala assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Olha que coisa interessante. Eu falei que a mulher vai até o final. Nós estávamos falando sobre a sunamita. Agora nós vemos aqui para esse texto. O texto que nós lemos fala que a sunamita ficou com a criança, com seu filho, até a criança morrer. Mãe vai até o final. Olha o texto que nós lemos aqui. Aos pés da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, quem estava lá aos pés da cruz, olhando para o nosso Senhor? A sua mãe. Posso fazer uma pergunta? Cadê o pai? Cadê José? O texto não fala que José estava lá. O texto fala que estava aos pés da cruz a sua mãe. E cruz significa o que, gente? Cruz, meu irmão, cruz é problema. Cruz é dificuldade. Na hora em que os filhos estão passando por dificuldade, quem está ali junto, pelo amor de Deus, papai, não me leve a mal. Lógico que alguns pais ficam juntos, mas a mãe está lá, ó. A mãe vai até o final. Olha a diferença. Nós vemos no texto bíblico aqui que nós lemos, aos pés da cruz, na hora do problema de Jesus, quem estava lá aos pés da cruz era sua mãe, não era seu pai. E cruz fala de problema, de dificuldade. Exemplo, filho nas drogas. Normalmente quando um filho está normalmente, o pai vai, o homem daqui a pouco ele larga de mão. A mãe não. A mãe vai até onde? A mãe costuma ir até o final, gente. A diferença é muito grande.
Acontece muito muito na família, às vezes, uma adolescente, uma jovem, não é casada ainda, e essa jovem acaba se perdendo, vem a ter um filho. Muitas das vezes, não são todos, mas às vezes o que o pai fala? Não é mais minha filha não, quero mais saber. Não é minha filha, está desonrando a família, mas muitas das vezes, não são todos. Mas a mãe fala, minha filha errou, mas eu vou estar junto dela. É ou não é? Sim ou não? É verdade. Olha a diferença de mãe. Torna a falar. Não são todos, mas a estatística mostra que é assim. Um filho, quando comete algum delito, algum erro, e vai parar numa cadeia, normalmente é doloroso, é ruim, ninguém quer isso para ninguém, para sua família. Mas normalmente o pai fala o quê? Meu filho é ladrão, não é mais meu filho, não quero saber mais dele. Meu filho é maconheiro, não quero saber mais dele. Muitas das vezes o pai fala isso. Meu filho é um drogado, meu filho está preso. O que a mãe faz? É meu filho. Errou, mas é meu filho. Tanto é que muitas das vezes, eu assisti um documentário uma vez, o nome do documentário era, na antiga TVE, o nome do seriado eu não lembro, mas conta a história das famílias, das pessoas que estão presas. Normalmente mostra só a vida dos presidiários, mostra a vida dos familiares. E aí filmou lá um dia de visita no presídio. 99% era a mulher, era a mãe. E o repórter, o pai não quer mais saber do filho, porque... E a mãe ali com a bolsinha ali, para levar um alimento para o filho na cadeia. Então você vê que mãe vai até o final. Nós tivemos um surto de meningite não, chikungunya, há uns poucos anos aqui, há uns 2 anos passados. É tanto surto, né, que a gente teve. Mas teve um surto de chikungunya, e as crianças que pegavam essa enfermidade, quando a mãe estava grávida, começou a dar problema na criança quando nascia, microcefalia. E aconteceu muito no norte e nordeste. As crianças nasciam com a cabeça pequena. E eu vi uma reportagem na televisão, foi feita uma associação de mães com as crianças com esses problemas. O que acontecia? As crianças quando nasciam, os pais largavam a família e as mães continuavam criando a criança. Nessa associação, as mães, os pais que tinham ido tudo embora. Eu não estou falando que todos os pais fazem isso, pelo amor de Deus. Mas olha só, a mãe vai até o final. A mãe vai até o final. Por isso que mãe é diferente. Mãe é uma coisa muito diferente, meu amor. Mãe vai até o fim. Aqui o texto fala que aos pés da cruz, no finalzinho ali, na última caminhada de Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado ali, quem estava aos pés da cruz? A sua mãe. Correndo até risco, né? Porque naquela época ali, todo mundo que seguia Jesus queria cortar a cabeça. Mas a mãe não quis saber disso não. Sabe por quê? Porque ela é mãe. Diferente de homens. Né? Diferente de Pedro. Você lembra de Pedro? Não, Jesus, eu vou contigo até o final. O homem é assim. Aí Pedro, como Jesus sonda os corações, presbítero, Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, fala isso não, Pedro. Não vai até o final não. Mulher vai até o final, mãe vai até o final, não vai até o final não. Ó, Pedro, vou te falar um negócio. O galo vai cantar. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Que isso, Senhor? Que isso? Não foi isso que ele falou? Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro.
Aí eu quero abrir até um parênteses aqui, tem a ver e não tem com a mensagem, falar sobre o cantar do galo. Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Eu quero só falar um pouco sobre esse cantar do galo para você, porque muitas pessoas fazem tanta confusão sobre isso, sabia? Tem pessoas que pensam, você que está em casa aí, fazer uma pegadinha espiritual, pegadinha gospel, né? Jesus falou assim: Pedro, tu não vai até o final, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Vou fazer uma pergunta que tu não quer calar. Esse galo que cantou era uma ave? Era uma ave, seu Paulo? É um galo, cocorocó, era. A gente pensa que era uma ave. Muita gente faz essa confusão. Por isso que eu vou abrir só uma coisa para explicar, porque Beliano tem que saber dessas coisas. Não era ave não, gente. Tem muito crente que pensa que era um galo, um galinheiro, né? uma ave. Não, não era não. Vou te explicar por quê. Só para você entender isso aqui. Jesus estava preso na fortaleza de Antônia, casa do governador Pontes Pilatos. Lógico que ele estava na ala dos presos. E naquela época, o galo ele era tido como animal imundo. Ali não tinha galo. Não era, o galo, para o judeu, ele era tido como imundo. Então não era galo que tinha naquela região. Vou explicar esse cantar do galo. Tem gente que não... Naquela época, entenda bem, a hora não era como nós, o dia e a noite, um dia e noite eram 24 horas. Só que não é como a nossa hora no dia de hoje. Nossas horas o quê? 1 hora, 2 horas, 3 horas, quando chega 6 horas da noite, 6 horas, aí passa para 18 horas, né? Assim? Não, naquela época era diferente. Naquela época se contava a hora assim. 6 horas, de 6 horas, de 7 horas até de 6 horas até as 18 horas, 17 horas, para 18, eram horários era a parte do dia. E no dia, por exemplo, de 6 às 7 se falava primeira hora. De 7 às 8 se chamava o quê? Segunda hora. Até a 12ª hora, que era 18 horas. Jesus foi crucificado que hora? Na 9ª hora. Que hora é pra gente? 3 horas da tarde. Então, no calendário daquela época, era assim, durante o dia, era a primeira hora, segunda hora, terceira hora, até as 18 horas. E a noite era dividida em 4 vigílias. Tinha a noite de 6 da tarde às 6 da manhã, era dividido em 4 vigílias. De 18 às 21 se chamava a primeira vigília, a vigília da tarde. De 21 às 24 horas era chamada vigília da meia-noite. De 0 hora às 3 horas da manhã era chamado cantar, vigília do cantar do galo. E de 3 da manhã até 6 da manhã era chamada vigília da manhã. Sendo que de 0 hora até as 3 horas, quando dava 3 horas, eles tocavam um instrumento chamado, até escrevi aqui o nome porque para não esquecer, o nome do instrumento chamava, deixa eu ver se eu anotei aqui, galacinho, o nome do instrumento que eles tocavam, isso foi uma corneta. Quando ia terminando a terceira vigília, que era a vigília do galo, quando na troca da guarda, os guardas da terceira para a quarta, eles tocavam aquela corneta, e aquele toque, era chamado toque do galo.
Então, Jesus, quando falou sobre isso, ele falou sobre até aquele horário que fosse tocar aquela corneta, é igual no quartel, né? Assim, no quartel tem a corneta lá que é o toque da alvorada. Então aquele toque era para dizer que ia ter a última guarda, troca da última guarda, troca da guarda, na fortaleza de Antônia. Isso tudo que eu estou falando para você, só para você entender, para não parar com esse negócio de que o galo, só abre um só para você entender. Pastor, o senhor falou tudo isso, está tudo isso aonde? Abre a tua Bíblia rapidinho em Marcos, capítulo 13, só para você ver o que eu estou te falando. Marcos, capítulo 13, no versículo 35. Veja que coisa interessante. Veja, Jesus, quando fala sobre que nós temos que vigiar com relação à vinda do Filho do Homem, ele fala sobre essas 4 vigílias. Marcos capítulo 13, verso 35. Vê se não fala isso daí. Isso é só para você, tá, meu? Você que está em casa, não pensar mais que o galo cantou, foi o galo ave. Não é isso não, hein? Olha só que coisa interessante. Marcos capítulo 13, verso 35. Jesus falando acerca da vigilância. Olha o que ele fala, né? O versículo 35 fala assim: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Olha só, se à tarde, a primeira vigília, se à meia-noite, a vigília da meia-noite, se ao quê? Ao cantar do galo, é a terceira vigília, né? Ou se pela manhã, são as 4 vigílias, né? Entendeu, meu amado? Então nunca mais vai botar no teu coração achar que foi um galo que cantou, só para a gente poder, ao cantar do galo, da terceira para a 4ª vigília, na troca da guarda. Interessante isso, né? É bom saber essas coisas para a gente não falar besteira por aí. Mas voltando lá para o texto, temos que ir até o final, gente. A mãe vai até o final. Você tem sua mãezinha aí, honra ela, abraça ela, dá beijo. Momentos tão difíceis que a gente está vivendo, momentos de tanta dificuldade. Deixa eu dar uns conselhos para você, meu irmão. Você que tem sua mãe, vou dar alguns conselhos aqui práticos para você colocar em prática. Se você já tem colocado, glória a Deus. Mas se você não tem, Provérbios fala assim, ó, Provérbios 6, 20 fala assim, ó: filho meu, não deixe a instrução da sua mãe. Provérbios fala sobre isso. Meu filho, não deixe a instrução da sua mãe. Então você, minha amada, você, meu amado, ouve a tua mãe. Minha mãe é chata, minha mãe não. Ela quer o teu bem. Sabe por quê? No momento de dificuldade, quem vai estar aos pés da cruz são os amigos não. Quem vai estar aos pés da cruz vai ser sua mãe. Então ouve a sua mãe. Às vezes você pensa que sua mãe é chata, né? Não. Ela quer o seu bem. Ninguém quer mais bem para você do que a sua própria mãe. Até mais do que você para você mesmo. Então, filho meu, ouve a instrução da sua mãe. Outra instrução também que Provérbios fala, Provérbios 10, 1, fala assim, ó: o filho louco é tristeza para sua mãe. O homem, o filho quando é louco, nossa, como ele traz tristeza, para sua mãe. O que é um filho louco? O filho só faz coisas que entristecem o coração da mãe, anda com mais companhia, né? Se mete em tantas confusões, e a Bíblia fala que ele acaba o quê? Trazendo tristeza para sua mãe. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo dessa crise, né, desse coronavírus, nossos pais, nossas mães, algumas já estão com uma certa idade, e a Bíblia fala assim, ó, Provérbios capítulo 23, verso 22, fala assim: não despreze a sua mãe quando a mesma vier o quê? A envelhecer. Então agora é momento de nós cuidarmos de você
cuida da sua mãe. Cuida da sua mãe se ela estiver velhinha. O texto é bem claro. Não despreze a sua mãe quando a mesma vier envelhecer. Porque a gente vê, muitas das vezes, né? A mãe faz de tudo para o filho. E quando ele cresce, começa o quê? A desprezar a sua mãe. E Deus está falando para nós nessa noite. Provérbio 23, 22 fala: meu filho, não despreze a sua mãe quando a mesma vier a envelhecer. Algumas pessoas que falam que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Só que nas igrejas do Senhor, por isso que o inimigo tem tanta fúria na igreja, porque a igreja é o lugar onde as pessoas pegam tantos conselhos bons, tantos. E eu quero te dar um conselho nessa noite. Quem quer ter uma vida abençoada? Quem quer ter uma vida próspera? A palavra de Deus fala em Efésios, capítulo 5, Efésios capítulo 2, no verso 5, não precisa abrir não. Ela repete que está lá em Hebreus capítulo 20. Hebreus 20 fala sobre os 10 mandamentos. E o Efésios capítulo 6, verso 2 também fala sobre alguns mandamentos. E ele fala assim: filho meu, honra a seu pai e a sua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Coisa interessante. É o único mandamento com promessa, gente. Quem sabia disso? Se você for ver os 10 mandamentos, não roubarás, não matarás, não adulterarás, tudo não. O único que ele fala assim: faça isso, que vai acontecer isso contigo. Faz isso, que eu vou fazer isso contigo. Exatamente. Honrar pai e mãe. Honra seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Quer vida longa? Quer vida abençoada? Honra sua mãe. Ela pode estar lá velhinha, lá quietinha, num cantinho lá, aparentemente um caquinho, né? Já praticamente já sem força nenhuma. Desculpa o termo caco, assim no bom sentido. Já sem força, sem vigor, mas é a sua mãe. Honrando ela, seus dias serão longos sobre a face da terra. Amém, irmão? Eu uma vez aqui brincando aqui na igreja, eu falei, eu vou repetir. Você, jovem, está namorando uma pessoa, você quer casar com essa pessoa. Tanto serve o homem que quer casar com a menina, ou a menina quer casar com o homem. Está namorando? Você quer saber se ela vai ser uma boa esposa para você? Você quer saber se ele vai ser um bom marido para você? Está namorando, né? É fácil. É só você ver como essa pessoa trata a sua mãe. Se você está namorando uma pessoa e você vê que essa pessoa trata a mãe dela ou a mãe dele, com ignorância, com estupidez, sem carinho, sem amor, vai tratar você igual. É fácil. Você vendo como o filho ou a filha trata a mãe, os pais em si, você vai saber se vai te tratar bem ou não. Você possa honrar seu pai, você possa honrar sua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Amém? Honre a sua mãe, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Essa foi a palavra que o Senhor colocou nessa noite, trouxe para a igreja, Dia das Mães. Pegamos como exemplo a Sunamita, que pegou o seu filho, foi até o final com o seu filho. Vemos aqui Maria aos pés da cruz. E vimos alguns conselhos práticos para que possamos ter uma vida abençoada em nome de Jesus. Então que você possa ter uma semana abençoada para a glória de Deus. Amém?